profissionais e serviços de saúde pública sendo terceirizados. Uma atribuição dos gestores estaduais e municipais, passando para organizações sociais e parcerias público-privadas. Até onde vai a possibilidade de se entregar a terceiros a gestão de serviços públicos e quais as consequências disso? Hoje eu converso sobre a terceirização da saúde com Felipe Assensi, professor de Direito Sanitário da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio hoje. Para mim é uma honra. Bom, para começar, que panorama se constrói dentro do SUS, nas portas de entrada, que leva os gestores a procurar a terceirização? Bom, basicamente, o SUS ele é estruturado e é concebido para ser um sistema público, né? Então, seja do ponto de vista da prestação de serviço, da forma como ele é estruturado e como ele se desenvolve em medicamentos, exames, tratamentos, é voltado para a satisfação de um direito público do cidadão, que é o direito à saúde. No caso da terceirização, em geral, ela é muito usada, ou pelo menos do ponto de vista argumentativo, ela é muito usada para flexibilizar a contratação de servidores públicos que vão prestar serviços de saúde. Inclusive, há um decreto presidencial que permite uma terceirização da própria área meio de saúde, como, por exemplo, limpeza, segurança, que também permite, portanto, uma terceirização desse tipo de função. E o argumento, basicamente, é de uma flexibilização na contratação. A gente sabe que a realização de um concurso público, ela demora um tempo significativo, né? Isso admitindo que dê tudo certo no concurso público, que não haja mandado de segurança, nem algum tipo de impedimento ao longo do caminho. E o argumento é basicamente esse, né? Um argumento de flexibilização, de racionalização e de conferir uma maior celeridade na forma como o serviço de saúde é prestado aos cidadãos, né? E também para atender uma necessidade de resposta do gestor à população que procura o Sistema Único de Saúde? Sim, há gestores que argumentam que um sistema de terceirização ele pode permitir uma maior responsividade do Estado às demandas sociais. É importante salientar que a terceirização ela pode ocorrer de diversas formas. Ela pode ocorrer na área meio, que não é exatamente quando você presta o serviço de saúde, mas que são áreas importantes para a continuidade do serviço, como limpeza e segurança. Pode se desenvolver na área fim, que é propriamente a prestação do serviço de saúde por meio de profissionais de saúde, e ela tem uma pluralidade de modalidades. Pode ser através de uma delegação de serviço público, pode ser através de uma permissão, de uma concessão, de uma parceria público-privada, ou até mesmo uma discussão, como tem sido usado em muitos municípios e estados, as organizações sociais. E aí você citou no início do programa a concepção do SUS. Aí dentro dessa concepção do SUS e até da Constituição Nacional, há essa perspectiva e essa possibilidade de terceirização desses serviços? Bom, o que é importante, na verdade, tratar em relação a isso é que a terceirização em si, ela tem uma utilidade, ela tem um propósito. Mas o grande problema é o uso que se faz da terceirização no Brasil. Se a terceirização ela atende a uma finalidade de expansão dos serviços, de uma potencialização da própria universalidade que tem que ter o SUS e de uma melhoria substantiva dos serviços à população, atendendo aos critérios de moralidade, de impessoalidade e tudo mais, de transparência, obviamente vai ser uma terceirização que vai trazer benefícios. A grande questão é se ela é utilizada dessa forma pelos gestores, né? Se ela realmente traz em si um uso adequado, ou se na verdade ela acaba se tornando regra, né? E acaba sendo a principal estratégia de prestação de serviço de saúde por parte de gestores. Você citou aí alguns respeitos que se deve haver com o usuário do SUS. A questão ideológica, religiosa também está prevista na hora que se flexibiliza esse oferecimento desse serviço? Sim, e mais, não só a religiosa, mas também a própria questão psicológica, né? Hoje em dia, dentro do direito à saúde, se discute muito a ideia de que você não pode pensar o direito à saúde em termos de titularidade. Quem tem, quem não tem. Hoje em dia, você tem que pensar o direito à saúde também como um bem-estar
constitutivo do ser, do indivíduo, da sua, da sua dimensão psicológica, né? Por exemplo, você só consegue pensar autorização para mudança de sexo de homens que se sentem, na verdade, mulheres, se você trata o direito à saúde não em termos de ter ou não ter direito, mas de ser, né? O direito a ser algo, o direito a ser reconhecido como algo. E aí, realmente, a gente pode pensar um direito à saúde de uma maneira muito mais ampla. Agora, como é que está essa terceirização no Brasil? Eu sei que Rio e São Paulo são dois estados que estão lançando mão dessa possibilidade fortemente. Agora, outros estados também? Sim, hoje em dia a gente observa iniciativas de terceirização em sentido amplo, né? Seja uma parceria público-privada, seja uma delegação de serviço público, ou seja uma organização social, em diversos outros municípios e estados, né? Na verdade, a lei das OS, por exemplo, ela já tem uma história, né? Ela é de 98, então já tem um tempo, e já se observam iniciativas nesse sentido. E já se observa uma judicialização das OS também, inclusive de saúde, que também já se apresenta na primeira instância, nos juízes estaduais e também já chega a alcançar voos mais altos no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre judicialização no próximo bloco, mas antes disso eu queria saber que resultados essas OS e qualquer outro tipo de terceirização tem mostrado nesses estados onde elas se aplicam com mais frequência? É muito inconstante, né? Na verdade, nós observamos algumas experiências positivas de OS e nós observamos experiências negativas de OS, né? Na verdade, não dá para estabelecer uma regra, né, sobre um diagnóstico a respeito de como as OS estão no Brasil. O que a gente observa, na verdade, é uma pluralidade, uma assimetria em relação a OS que deram certo e outras que não, né? O fato é que muita gente dá critica, independentemente de serem bem-sucedidas ou não, por conta do caráter universalizante do SUS e do caráter público e de transparência que ele requer, inclusive na seleção dos profissionais, né? Bom, você está falando da seleção de profissionais, me parece que essa é a parte dessa temática que mais gera polêmica, né? A questão da contratação, da diferenciação, da não permanência desse profissional. Como é que se dá a contratação de profissionais e recursos humanos pelas OS e que conflitos ela gera? Bom, a contratação de profissionais, né? A OS, ela estabelece um contrato de gestão com o Estado, com o município. E esse contrato de gestão prevê o regramento específico de contratação e de como vai se desenvolver a atuação da OS. O fato é que a regra tem sido que a OS ela tem uma liberdade do ponto de vista da seleção do profissional, né? E acaba que essa liberdade ela se transparece também na atribuição do valor do prolabore que o profissional terá direito na prestação de serviços, né? Então, isso traz aí com frequência uma assimetria salarial. A gente observa nas experiências das OS em saúde que o profissional da OS, em regra, ele ganha mais que o profissional do SUS. E, por outro lado, a gente observa uma maior mobilidade desse profissional da OS. Né? Ele não tem aquele caráter da permanência, da lotação, como tem o servidor público, como tem o profissional de SUS, o que, em alguns casos, pode prejudicar o vínculo que ele estabelece com a população, principalmente em programas que têm em seu DNA, digamos assim, um caráter fortemente de ênfase no vínculo, como saúde da família. A gente precisa de um profissional, mesmo que seja da OS, que tenha uma permanência maior. E isso daí a gente observa em algumas experiências que não tem acontecido. Bom, e aí também citando o envelhecimento da população, imagino que você também deva quebrar esse vínculo de prevenção, de continuidade. Já se prevê algum tipo de impacto nesse sentido? Sim, o envelhecimento ele naturalmente traz uma maior ativação de serviços de saúde, né? E o cuidado primário, principalmente o cuidado do idoso,
quanto mais vinculativo for, maior é a possibilidade de você identificar outros problemas que orbitam na saúde do idoso, mas que não estão identificados lá num sintoma biológico, né? Problemas familiares, problemas psicológicos, que a permanência, o vínculo, podem contribuir muito mais para a identificação, inclusive, para atender, né, a ideia de que a saúde ela não é somente a ausência de doença. Sim, e até essa questão do plano de carreira, quando se pensa em envelhecimento da população, imaginar que um profissional vai ficar naquela mesma unidade durante um bom tempo para atender esse usuário que está envelhecendo, me parece que é uma junção ideal, né? Que provavelmente essa terceirização não permite. Agora, como é que se trabalha o cumprimento de metas nesse serviço terceirizado e no serviço próprio do SUS do Estado? Ou seja, há uma diferenciação nisso? Sim, as OS elas podem estabelecer um plano de metas, uma estratégia de metas em seu interior. Assim como o Estado, hoje em dia a gente observa uma busca maior, principalmente do Poder Executivo Federal, estabelecer um planejamento com base em metas. Isso também pode acontecer no Estado e no município, mas hoje é muito mais visível no plano da União, né? Mas a gente observa dentro das OS uma frequência maior de estabelecimento de metas a serem cumpridos, mas a gente tem que observar muito bem o que são metas, né? Meta é você atender o número X de usuários do sistema de saúde. Isso garante, por exemplo, integralidade na atenção à saúde, garante humanização na atenção à saúde, né? De repente, alguém que não tem a meta pode estabelecer um atendimento integral, um atendimento muito mais humano do que aquele que tem a meta, né? Então, a meta ela pode ser um critério administrativo muito importante, porque ela traz dosimetria, digamos assim, ela traz métrica, né? E aquela famosa frase da administração, o que não pode ser medido é muito difícil de ser administrado, né? Então a meta ela traz essa maior ordenação do sistema, né? Pelo menos um maior diagnóstico de como está sendo prestado o serviço, mas ela por si só não garante integralidade, não garante humanização, não garante vínculo, que é o principal elemento do sistema de saúde no Brasil. Bom, e como é que se dá o controle social, que me parece também que é essencial para o funcionamento do SUS, Felipe? Eu vou deixar essa pergunta para você refletir um pouquinho e a gente volta no próximo bloco já com você trazendo essa resposta. Então você não sai daí que no próximo bloco a gente fala sobre o controle social e a judicialização da saúde. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a terceirização da saúde com Felipe Assensi, professor de Direito Sanitário da Fundação Getúlio Vargas. Bom, Felipe, eu te interrompi, te deixei pensando sobre a questão do controle social que é previsto pela Constituição e pela premissa do SUS, né? Como é que funciona esse controle social sobre essas empresas terceirizadas? O controle social é pressuposto do sistema público de saúde. Isso daí é um pressuposto ético, é um pressuposto de gestão e ele é um pressuposto que tem que ser respeitado, né? A participação popular é uma diretriz do SUS, ela é um princípio constitucional e, portanto, já de antemão a gente tem que considerar que o controle social ele tem que estar previsto e tem que estar funcionando no máximo das suas potencialidades no nível municipal, estadual e federal. Portanto, apesar de a gente observar que as experiências de controle social em OS têm sido mais tímidas, porque é um contrato de gestão feito entre o Estado e a organização social. A organização social ela acaba tendo uma relativa independência no exercício das suas funções. E sem nenhum tipo de concurso, diga-se também, né? Sem nenhum tipo de concurso. Ainda assim, os conselhos de saúde, as conferências de saúde, têm não somente legitimidade, mas também, eu diria mais, é um direito-dever, né, de fiscalizar esses contratos, de fiscalizar a prestação de serviço de saúde, até porque aqueles que estão prestando os serviços e que foram contratados por meio de OS, mesmo assim, no ato de prestação de serviço, eles estão investidos de uma autoridade pública,
né? Eles são representantes do Estado ali e, portanto, se submetem ao controle social, e os conselheiros de saúde, aqueles que participam das conferências de saúde, não só têm o direito de fiscalizar, como também devem fiscalizar esses contratos e a regular prestação de serviço de saúde. Bom, aí eu te pergunto, assim, na prática, o que está chegando dos conselhos em termos de reclamações ou colocações positivas em relação a isso? Essa fiscalização, ela está sendo facilitada, ela está sendo possível? Porque eu li alguma coisa de alguns conselhos reclamando que não estavam acessando, de fato, esse controle social quando se referiam a OS. Você tem notícias de como é que isso está se dando hoje? Bom, os conselhos de saúde, e há diversas pesquisas, inclusive da Fiocruz e de outras instituições, eles enfrentam, como qualquer instituição participativa, desafios de funcionamento, que são desafios que variam desde a logística, você ter uma estrutura adequada, você ter computador com internet, você ter um apoio administrativo para o funcionamento do conselho. Tem desafios de conhecimento dos conselheiros. É muito difícil, nem todos os conselheiros têm formação em saúde, né? Muitos são usuários do sistema de saúde, né? A lei, inclusive, garante que 50% tem que ser de usuários do sistema, mas não necessariamente eles têm o conhecimento técnico em saúde. É muito difícil você estabelecer se você deve investir mais na compra de medicamento X ou Y, ou se você deve investir mais numa campanha X ou Y, ou se a conta do governo deve ser aprovada ou não. Né? Hoje em dia, para você entender de orçamento público, você tem que ter doutorado em economia, direito, ciências sociais, contabilidade, eu dizia mais, até psiquiatria, né? De tão complexo, e isso daí traz um desafio de conhecimento. Então, não só na questão das OS, mas em qualquer atribuição que o conselheiro de saúde tenha, ele tem esses desafios, né? E fora os desafios de que o Poder Executivo, por vezes, influencia muito na forma como o Conselho vai trabalhar, e acaba que o Conselho vira um legitimador das propostas do Poder Executivo, né? De modo algum estou falando que isso é um dado em todo o país, mas é muito comum observar pesquisas que apontam um ou outro desafio, o que faz com que seja muito difícil você observar um Conselho de Saúde 100% independente e livre desses desafios que eu falei, e que consiga fiscalizar com tanta constância, permanência, as OS no Brasil. Bom, aí daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da judicialização, porque eu acredito que também é um meio da população exigir essa fiscalização muitas vezes, né? Só antes da gente entrar nesse aspecto, eu queria que você me trouxesse alguma informação, algum modelo internacional de aplicação das OS. Como é que isso está funcionando fora do Brasil? Bom, isso a gente tem que pensar não só o modelo, mas também a cultura política que se constituiu sobre saúde nos outros países, né? Por exemplo, em Portugal, a gente observa uma tentativa bastante visível do governo português nos últimos 5, 6 anos, não só de uma despublicização da saúde. Por exemplo, tem uma decisão do governo português de cerca de 3 anos atrás que estabelece o fechamento de mais de 50% das maternidades públicas em Portugal. Um critério, e observa como que o argumento utilizado ele seria assim, facilmente rechaçado no Brasil. Um argumento econômico. Há maternidades, principalmente maternidade do interior de Portugal, que a demanda não justifica, digamos assim, o aporte de recursos humanos, insumos, ou seja, maternidades que não têm menos, quer dizer, que tem menos de 1.500 partos, não justificam o investimento do Estado português, e aí o governo foi lá e fechou essas maternidades com critério de racionalização econômica. A população não fez nenhum tipo de judicialização, na verdade foram protestos, né, o que aponta para um outro tipo de cultura política. Mas Portugal hoje em dia tem uma lógica de privatização da saúde, não usam exatamente a expressão organização social, mas hoje em dia se observa muito estratégias não societárias, ao mesmo tempo não estatais, né? Que é a organização social, ela é uma entidade sem fim lucrativo, mas ao mesmo tempo ela se constitui dentro do Estado, né? Porque o Estado tem que reconhecer, né?
e ela atua através de um contrato de gestão. Então, não é exatamente o nome organização social, mas a gente observa uma lógica de terceirização em outros países. Estados Unidos, isso já é muito frequente, né? A própria reforma do Obama, que tentou estabelecer alguns núcleos públicos de saúde, né? Alguns núcleos em que o Estado deve intervir, mas assim, resguardando toda uma série de serviços para o mundo privado, né? E o Obama foi chamado de socialista nos Estados Unidos, pelos americanos, né? Ao resguardar apenas pouquíssimos núcleos para a dimensão pública. Agora, é interessante falar da privatização, enquanto num país como o Brasil, por exemplo, 70% da população tem planos de saúde, isso já é uma forma de você estar também levando essa terceirização de certa forma, né? 70% não, 30%, cerca de 30% da população brasileira tem planos privados de saúde. E isso é uma forma de terceirização também progressiva. O SUS, de certa forma, conta um pouco com essa privatização. Os planos de saúde, assim, juridicamente, eles foram pensados não para ser uma terceirização propriamente, né? Os serviços de saúde no Brasil, em geral, são serviço público, serviço privado e o que a gente poderia enquadrar aí um serviço mais filantrópico, né? Prestado por santas casas e por aí vai. Mas o fato é que os serviços privados, estranhamente no Brasil, que são a saúde suplementar, hoje em dia eles se tornaram, né, eu até ouso dizer, eles se tornaram alvo até da dimensão pública, né? É muito estranho, por exemplo, se observar discursos do Lula em que ele enfatiza que hoje em dia o servidor público tem direito ao serviço privado de saúde. Isso acontece não só no serviço de saúde suplementar, mas também na Previdência. Hoje em dia, Dilma também enfatiza como que é importante o servidor público fazer uma previdência complementar, né? Então, acaba que ele começa a ser internalizado e por isso que a gente tem boa parte da população que também vai investir em serviços privados de saúde, ele passa a ser internalizado como um bem de consumo, um bem que vai lhe garantir saúde, que vai lhe garantir uma certa estabilidade. Eu tenho serviço privado, então não dependo do público, e isso é construído pelos próprios governantes, né, como algo bom. As portas de entrada dos serviços privados também estão bem complicadas, né? Estão bem complicadas, agora, exatamente. Felipe, a judicialização vem sendo um caminho cada vez mais utilizado pela população no tratamento dessa questão da saúde, e acho até que a existência do SUS permitiu isso. Saúde é um direito de todos e dever do Estado, então já abre esse precedente realmente para a judicialização. Como está hoje essa questão no Brasil e o que se transforma na saúde pública a partir disso? Bom, a judicialização da saúde ela é algo progressivo, né? E é interessante, já é um dado que eu quero ressaltar, que ela ocorre principalmente na dimensão curativa. Tá? A gente observa pouca judicialização, praticamente zero, na dimensão da prevenção, que impõe o governo a estabelecer campanha XYZ, ou impõe o governo que pense em outras estratégias de prevenção das doenças XYZ. É muito mais, né, o cumprimento do direito ao tratamento, né? Exatamente, do direito ao tratamento, do direito ao medicamento, do direito ao exame, né? São as três grandes questões aí que envolvem a judicialização, e é uma judicialização que ocorre não somente na saúde pública, mas também na saúde suplementar, né? E hoje em dia o judiciário, boa parte das experiências e das pesquisas que observam a judicialização da saúde no Brasil, ele tem adotado uma postura bastante garantista, ou seja, pró-cidadão. Agora, a gente está chegando já no finalzinho do programa, deixamos o melhor da festa, eu acho, para finalizar o programa, que eu acho que essa decisão do Supremo, que, de certa forma, traz essa polêmica toda à tona, mas dá uma decisão. Queria que você me falasse rapidamente sobre esse processo e que resultados ele traz para a questão da terceirização e dos contratos já em andamento. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, na verdade, julgou inconstitucional a possibilidade de você estabelecer organizações sociais de saúde no município do Rio de Janeiro, né? Foi uma decisão bastante emblemática e bastante forte, que estabeleceu que, na verdade, 1/3 dos profissionais de saúde, isso daí é um número chocante, deveriam ser exonerados, porque eram contratados pelas OS, né?
um terço é um número bastante significativo, né? E o argumento do Supremo foi um argumento muito comum, muito defendido, principalmente pelos sanitaristas, que saúde, ela é pública, né? E mais, o direito à saúde, dentre todos os direitos que tem na Constituição, o direito à saúde é o único que expressamente está dito que é um direito de relevância pública, né? Não só é um direito social, que impõe um dever ao Estado, é um direito de todos, o dever do Estado e por aí vai, que tem que ter integralidade, humanização, mas ele tem uma relevância pública. Portanto, ele tem todo um revestimento que exige um cuidado maior do gestor na prestação desse serviço. Então foram argumentos mais voltados para os sanitaristas, para o movimento de reforma sanitária, que foi o grande movimento que influenciou no texto constitucional da saúde, e aí a decisão foi essa. Felipe, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa, extremamente esclarecedora. Que isso, muito obrigado pelo convite. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui e eu espero você no próximo programa. Até lá!